Bom, então, uma boa noite a todas e todos alunos e alunas da UC de Globalização e Estratégia. Se você está assistindo essa aula hoje, é porque você, enfim, não foi na aula presencialmente na FAPA, né? E eu não pude ir, por isso que eu estou falando com vocês aqui. Então, esse conteúdo está sendo gravado para a aula do dia 7 de novembro da nossa UC e eu estou aqui hoje podendo conversar com dois grandes amigos que gentilmente aí se dispuseram a ceder o tempo deles de um domingo. Então, vou falar dos bastidores para vocês verem como é que é a vida dos professores, né? E também dos nossos colegas aí que se dispuseram a conversar um pouquinho sobre as suas experiências profissionais e de formação, o que eles estão, como é que eles lidam com algumas das questões que nós estudamos ao longo da nossa disciplina, e enfim, poder servir aí como um modelo, como inspiração, essa questão que é tão importante a gente aprender com quem está no mercado de trabalho. Então a gente vai conversar hoje com o Eduardo Prange, que é co-founder e CEO da Zing, Social Media Benchmarking, e aí depois o Eduardo vai explicar para a gente o que faz a Zing, e com a Isadora Longo Makarevics, que é Implementation Success Coordinator na Zenvia. É isso, Isa? Depois também tu explica bem como é que é. Então, novamente agradecer vocês, gente, pela disponibilidade, pela parceria. Amigo serve para essas coisas, né, também. Então, eu devo uma para vocês aí, de estarem no domingo à noite compartilhando um pouco da trajetória de vocês aqui na nossa disciplina. Sejam bem-vindos. Vou começar aqui, então. A gente está dividindo o mesmo espaço, então por isso que a gente teve um combinado de que, assim, se eu abro o microfone, ele precisa ficar com o microfone fechado para vocês que estão nos escutando não ouvirem uma interferência. Então, boa noite para todo mundo. Muito obrigada, João. Eu gosto muito de poder trocar experiência, a gente sempre aprende também. Então é um prazer poder estar aí te apoiando. Fica tranquilo, tu não nos deve nada. Muito obrigado, obrigado. Então, pode falar, Duda. Não, da mesma forma também, agradecer aí o professor João pelo convite. É um prazer, a gente está aqui. Pena não tá também com a interação direta aí com a turma, mas depois, se o pessoal gostar, a gente marca uma outra, né, João? E aí abre aí para o pessoal poder interagir, mas não tem nada disso de ficar, não tá devendo nada, para nós é um prazer também. E, enfim, espero que a gente consiga contribuir aí com a turma para inspirar de alguma forma aí o dia a dia da turma. Muito obrigado. Bom, gente, então como eu estava explicando antes de a gente iniciar a gravação, a ideia é que a gente faça uma conversa, né, realmente bem tranquila, quase como se a gente estivesse aí juntos tomando uma bebidinha, mas queria então pedir que vocês começassem se apresentando e explicando onde vocês trabalham atualmente, quais são as atividades profissionais aí que vocês executam. Eu peguei ali só, de fato, aquela chamadinha, né, o lead do LinkedIn, né? Mas eu sei que além disso vocês têm outras tarefas aí profissionais, inclusive ligadas à parte de educação. Então, quem quiser começar, por favor, pode ficar à vontade. Boa. Então, acho que primeiro dizer, né, que o LinkedIn ele sempre traz aquele cargo assim fancy, bonito, né? Então, para os íntimos, eu sou coordenadora de onboarding, né? Então, mas antes de contar um pouquinho do que eu faço hoje, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu me formei em administração, então sou formada num curso da Unicino chamado GIL, que é Gestão para Inovação e Liderança, né? Então, assim, no fim do dia, o título é de bacharel de administração, mas a formação é um pouquinho multidisciplinar, assim, olhando para como o universo, né, o mundo dos negócios, eles vem se transformando, né? Então, a gente tinha muito esse horário de oficina, a gente não tinha uma nota final de semestre, a gente tinha um parecer. Então, eu digo que isso me ajudou muito, né, o que a gente trabalha hoje em dia, porque hoje, querendo ou não, eu lidero um time, então o que a gente precisa? Eu preciso olhar para algumas competências e desenvolver as pessoas, dar feedback e
o meu dia a dia é realizar através das pessoas, mais ou menos isso, né? Então, acho que a minha formação me ajudou bastante nesse sentido, assim, nesse olhar multidisciplinar, que no dia a dia o que a gente faz nada mais é do que resolver problemas, né? Resolver uma dificuldade e desenrolar ela. Então, foi um pouco disso que eu aprendi, né, de forma geral na faculdade. Tive a oportunidade também de fazer alguns intercâmbios, então o meu curso ele já tinha 2 intercâmbios, então eu fui para o Chile e para o Canadá. Então foram experiências muito legais também que me ajudaram a entender um pouquinho de como é que o universo de negócios funcionava fora do Brasil. E eu ganhei 2 bolsas também. Então eu tinha uma parceria da Unicinos com uma universidade na Coreia. Passei um mês lá. E também participei, não sei se existe ainda hoje essas parcerias do Santander, mas eu participei do Top China na China. Então, passei 3 semanas com o Santander na China. Já deixo aqui, se tem essa parceria, não faço a menor ideia de como é que funciona, vale muito a pena. Aproveitei muita experiência com o Santander, então fiquem de olho nas mobilidades acadêmicas, porque vale a pena. Que legal. Eu não sabia, Isa, que tu tinha ido para o Top China. Que show. Tive vários colegas também que foram. Hoje em dia eu não sei se ainda tem o Top China, mas o Santander tem algumas experiências dessas na Espanha. E o pessoal está sabendo aí já. A gente sempre incentiva para eles também ficarem de olho. Mas que legal. Bem diferente essa parte, né, da experiência internacional. 4 países na graduação é quase um por ano ali, né? Então é bem diferente mesmo. Exato, assim, todo mundo brincava que eu vivia viajando, e mais ou menos foi isso. Então, por isso que eu tenho boas lembranças da época da faculdade, porque era isso, assim, quando vi, eu tava arrumando as malas para viajar. Eu tenho uma amiga porque assim, na questão dos intercâmbios, esse que eu fiz era o de 3 semanas, né? Mas eu tenho uma amiga também que fez um para Espanha de 1 ano. Aí era uma modalidade, não, 6 meses. Era uma modalidade um pouquinho diferente também, então acho que vale. Eu sou fã das mobilidades acadêmicas, então é legal ficar de olho. E depois, então, para complementar minha formação acadêmica, eu fiz um mestrado em design estratégico, que eu acho que acabou nessa coisa da minha faculdade, né, pensando nos próximos passos. Inicialmente eu tinha pensado no MBA, mas eu tenho esse sonho também de dar aula, então por isso que eu gosto muito desse ambiente. E aí eu entendi que faria mais sentido, se um dia eu quisesse, né, exercer essa profissão de professor na universidade, que eu tivesse um mestrado. Então isso ia facilitar um pouco o processo, e eu acabei indo pro mestrado. E acho que ele complementou bem a minha formação, tanto pelas disciplinas de design, né, que a minha dissertação foi olhando para as metodologias de design, como que a gente consegue aplicar, né, no desenvolvimento de novos negócios. Mas não só por isso, mas também pela questão da formação questionadora, assim, porque no fim do dia o mestrado nada mais é do que tu ler um artigo e tu criticar. E criticar não é dizer gostei, não gostei, é dizer, nossa, isso aqui faz sentido, isso aqui eu acho que complementa com determinada teoria, e a gente acaba conseguindo aplicar bastante isso no dia a dia também, porque a gente está lá resolvendo problemas. E aí quando a gente está lidando com o time, liderando o time, nada mais é do que tu tem que ficar lá questionando, fazendo perguntas para que as pessoas também consigam desenvolver essa massa crítica e tomar as decisões, e juntos a gente desenvolver o que precisa ser feito. E por fim, vou lá rapidinho das minhas experiências profissionais. Assim, eu sou apaixonada por tecnologia, então desde o início da minha carreira eu já me envolvi com tecnologia. E eu digo que foi a minha primeira paixão, né? Startup, desenvolvimento de negócio. Depois eu me apaixonei pela área de sucesso do cliente, que nada mais é do que o pós-venda, né? Então, hoje em dia a gente tem muitos negócios SaaS, né? Que é Software as a Service, ou seja, tu paga uma mensalidade na Netflix. Quando tu tá pagando, e o meu desafio, então, é manter as pessoas que pagam. Eu não trabalho na Netflix, mas vamos usar esse exemplo, né, de que pagam Netflix engajadas. Então, eu preciso que elas assistam mais filmes, então eu vou lá entendendo por que ela não logou na plataforma, como que eu posso fazer com que ela logue mais. Então, o meu time trabalha com isso, né, analisando essas informações e ajudando o cliente a consumir mais da nossa plataforma. E aí depois eu conto um pouquinho mais do que a Zenvia faz. Já falei um monte, vou deixar o Duda se apresentar também.
Muito obrigado, Isa. Só antes de passar pro Duda, eu vou explicar também um pouquinho para vocês que eu acho que eu não falei antes, né? O contexto da nossa disciplina. Porque tu falou, Isa, da questão do GIL, né? Da multidisciplinaridade das equipes. Na Uniriter, essa disciplina, que na verdade se chama Unidade Curricular, ela é se chama Globalização e Estratégia, e nós temos alunos de 4 cursos diferentes, mas a maior parte deles estão aí em Relações Internacionais, né, que é a minha área aí de origem, Ciências Contábeis, Administração, e também temos acho que temos alguns alunos do tecnólogo de processos gerenciais. Então, nós temos aí basicamente a área de negócios, né, que nós chamamos na Uniriter, só que dentro desses 3 cursos. Então, isso também traz um pouco de interdisciplinariedade na nossa disciplina, experiências diferentes dos alunos. E a questão dos projetos também é uma coisa que nós tentamos trabalhar bastante agora pela avaliação deles. Então, nós temos ainda provas mais tradicionais, mas a nossa grande avaliação do semestre se chama A3, que é aquele tipo de aprendizagem por projeto. Então, eles trabalham em grupos, eles estão trabalhando, se eu não me engano, em quartetos, e o pessoal eles estão trabalhando com o processo de internacionalização de alguma empresa brasileira. Então, eles tiveram que selecionar uma empresa brasileira, montar um planejamento estratégico, fazer seleção de mercado, definir estratégias de inserção, depois fazer as estratégias de marketing. Então, estão elaborando isso, né? Vão nos apresentar os resultados no fim do semestre. Então, a gente também tenta, em algum sentido, manter essa questão dentro da interdisciplinaridade. A gente incentiva que os grupos sejam mais interdisciplinares, eles acabam sendo ainda bem mais dentro dos cursos, né? Mas tudo bem, até porque o pessoal se vê outras vezes na semana nos outros cursos, mas a gente também tem essa questão de ter alunos de 3 áreas diferentes, que vão acabar tendo formações um pouco diferentes, mas no fim, depois, no mercado de trabalho, pode ser que trabalhem, né, todos na mesma empresa, todos mais ou menos na mesma área. Mas vou deixar então agora o Eduardo, nosso convidado, falar. Por favor, Duda, fica à vontade. Imagina, eu estava até fazendo a piadinha, né, a Isa que fez aí, viajou tanto durante a formação, mas a minha formação é em turismo. Então, essa é uma curiosidade, porque na realidade, durante a minha graduação eu fiz turismo, mas quase na segunda metade do curso eu já estava muito convicto de que não era exatamente isso que eu queria trilhar, mas como o turismo ele tem uma série de disciplinas muito similares à administração, a formação me daria a possibilidade de fazer especialização, pós-graduação em áreas que eu tinha que eu fui descobrindo, né, no decorrer da graduação, um interesse maior, que era no universo de marketing, né? Então, eu me formei em turismo, não exerci por muito tempo, apesar de ter trabalhado durante a minha graduação e um pouquinho depois da formação na área. Eu, praticamente assim que eu terminei, que eu me graduei, eu fui empreender. Então, minha trajetória profissional, ela quase que se resume a empreender desde os 23 anos, né? A Zing é a minha 3ª empresa no decorrer dessa história. Mas eu me formei em turismo e aí fiz de uma forma concomitante 2 MBAs, um em gerenciamento de marketing pelo INPG e o outro em planejamento estratégico e marketing interativo. Isso a gente está falando de 2007, 2008, né? Então, já marketing interativo nada mais é do que o marketing digital, né? A gente está falando aí de 16 anos atrás, né? Na época era uma coisa muito promissora, né? Ainda de tendência, e academicamente eu acabei sempre, de alguma forma, atuando também como professor em alguns cursos de pós-graduação e MBA, né? De diferentes universidades aqui no Brasil. Sou aqui de Porto Alegre, mas eu morei muitos anos em Santa Catarina, tive meu tempo em São Paulo também. Então, nesses 3 diferentes lugares, eu acabei também de alguma forma flertando aí com a docência, mas bem tímido, né, pontualmente fazendo algumas atividades.
E como empreendedor, só para também explicar um pouquinho da minha trajetória, eu comecei como fundador de uma agência digital, lá em 2007, 2008, lá em Santa Catarina. Então foi quando eu já tinha ali, já estava exercendo um pouco daquele conhecimento inicial do marketing, né? Mas aí empreendendo dentro de um projeto novo. Dentro desse projeto a gente acabou desenvolvendo uma outra empresa, fazendo o que a gente chama de spin-off, que é quando um negócio surge dentro do outro, né? E aí nós lançamos uma empresa que foi pioneira aqui no Brasil em monitoramento de redes sociais, isso em 2010. E aí foi quando eu comecei a descobrir uma paixão muito pela área de dados, né? Então, olha a volta que dá, né, a nossa vida. Me formei lá em turismo, fui para o marketing e acabei me conectando e me descobrindo dentro da área de dados, né? Então, no decorrer desse projeto, dentro da tecnologia e dados, eu optei ali em 2016, na realidade, por começar uma outra empresa aqui em Porto Alegre, né? Então isso me trouxe de volta a Porto Alegre, que nasceu como a primeira plataforma de Big Data voltada para o mercado de comunicação aqui no Brasil, que é a Zing, né? Que é onde eu trabalho e atuo atualmente, mas que nada mais é do que uma evolução disso tudo que a gente está falando aí, né? Desse universo muito mais exato, muito mais ligado à tecnologia da informação, mas que no fim do dia acaba servindo as áreas humanas, né? Esse é um pouco do meu universo, assim, que mescla muito humanas e exatas o tempo inteiro, uma coisa servindo a outra, e eu acho que é esse equilíbrio que mais me norteia e me faz procurar conhecer coisas, estudar, aprender, né? É justamente essa combinação, né, essas disciplinas que eu consigo usar, seja para humanas nas exatas, seja para as exatas nas humanas, né, um pouquinho desse meu dia a dia nos últimos anos. Mas é isso, João, acho que da minha trajetória, acho que está bem completo já. Sim, muito obrigado, Duda, muito legal. E, assim, eu acho ambas as trajetórias de vocês muito interessantes, apesar de serem muito diferentes, tiveram esses encontros, né, e hoje em dia em áreas também bem parecidas, bem similares, e acho especialmente muito legal porque eu sou aí um cara completamente da área acadêmica, né, então é um prazer e um privilégio ter amigos que têm outra experiência, outras abordagens, outras ideias, né, e aprender com vocês. Então, o Duda falou das exatas e das humanas, né? Pô, eu sou completamente humanas ali e nunca tive um emprego na área privada de negócios, digamos assim, né? Sempre foi na área acadêmica, todas as minhas experiências. O que eu tenho de experiência ali que não é necessariamente em aula, em sala de aula, é também no instituto de pesquisa, que vai trabalhar com a parte ali de pesquisa, mas para o setor público, para outras coisas. Então é muito interessante acompanhar aí coisas que eu gosto e me interesso de estudar, as questões de tecnologias, de dados, através de vocês. Assim, quando eu acho isso legal, vocês já trabalharam nisso há tempos atrás, né? Então, você falou da agência digital 2007, 2008, exatamente, né? Bem essa época que estava aí, eu que sou um pouquinho mais novo, os meus alunos, então, que não estavam nem aí entrando no computador ainda, era a época dos blogs, né? Era a época do nascimento de YouTube, né? Esse tipo de coisa que estava bombando no Brasil e as necessidades. Mas, então, Orkut. Orkut, né? Dava para fazer marketing no Orkut, Duda? Essa foi uma dúvida que surgiu aí semana passada, quando a gente estava falando de redes sociais. Eu falei que uma das primeiras assim que bombou nesse sentido foi o Facebook, né? Mas dava para fazer marketing no Orkut? Ele acontecia de uma forma indireta, né? Ele não tinha essa lógica de um modelo de negócio tão agressivo pautado pela publicidade, que é o modelo mais tradicional que a gente conhece, mas existia, sim, existiam alguns caminhos, né, que algumas marcas adotavam para fazer estratégia de marketing lá. Inclusive, foi um dos que até norteou muito a
a minha paixão por isso, né? Porque até é interessante esse caso. Na época, o que era muito forte no Orkut eram as comunidades do Orkut, né? Então as pessoas tinham um interesse comum e ali virava um fórum, um grupo de discussão, de conversa sobre um assunto específico. E a Globo, a Rede Globo, né, de comunicação, e mais especificamente a TV Globo, ela usava as comunidades do Orkut, então ela colocava alguns profissionais para participar dessas comunidades, para ouvir as conversas que tinham das pessoas sobre algumas novelas. Isso pautava, muitas vezes, o desenvolvimento dos próximos capítulos, né? Mas muito usado para definir os finais de novela. Então, assim, o pessoal, onde é que as conversas estão levando mais? Esse vilão tem que morrer, tem que ser preso, esse mocinho tem que ficar com qual das meninas? Então, tipo, tudo isso aí era uma escuta muito forte, né? Que é o que a gente chama, é uma disciplina na minha área que se chama social listening, né? Que é a escuta das conversas que acontecem nas redes sociais. E isso pautou muito o meu futuro depois, né? Esse uso da conversa, da escuta da conversa na rede social como estratégia de negócio para marcas, né? Isso virou minha vida, na realidade, depois. Mas o modelo de negócios, né? A lógica, ela era um pouquinho diferente. Quem realmente entrou aqui no mercado brasileiro com muito mais agressividade na publicidade e aí na monetização foi o Facebook, que aí traz aquela lógica do anúncio como a gente conhece até hoje, né? Muito legal esse dado. Eu não sabia, né? E é curioso, porque era muito comum isso, né? A questão do final da novela. Inclusive, a gente já sabia, né? Na verdade, não sabia o final. A gente sabia o que ia acontecer lendo o jornal, né? Lembra disso, Isa? Tu li o resuminho, né? Mas da última semana... Eu amava. Mas da última semana eles nunca postavam, né? Nunca divulgavam. E daí sempre tinha depois as histórias, que tinha 2, 3 versões até... Né, já deixavam gravados e aí usavam isso então para definir. Que interessante, né? Sim, é para produto, né? Óbvio que também já devia... O final até não era tanto assim, né? A Globo sempre teve uma coisa mais na qualidade, mas já dava até para vender um merchazinho ali, né? Para cada um dos finais, né? Já pensou? Certamente, isso aí. Não, mas isso acontecia bastante. Tinha marcas que tinham mais afinidade com o contexto, né? Hoje isso acontece quase que de uma forma instantânea, muitas vezes, mas na época tu conseguir ter uma previsibilidade de algo que, de certa forma, já era pautado até um tempo anterior por alguém pelo escritor da novela, né, começo, meio e fim, começa a ter essa dinâmica de ouvir, tá, mas vamos definir essa história e como essa história vai se fechar a partir do que o público quer, né? Isso é uma coisa completamente diferente. E aí, dentro desses contextos que vão surgindo, vão tendo mais ou menos marcas com aderência ao que acontece, né? E aí até o merchan vai ficando mais interessante, sim, porque ele tem todo um esforço para que aquela marca se faça presente no momento em que é oportuno dela aparecer naquela novela, né? Então, isso é legal. Muito legal essa história do Orkut, eu não sabia. Mas, bom, então, Isa, e aí já vamos passar para a segunda questão, já que vocês acabaram falando bastante já da parte acadêmica e profissional, né? E mencionaram um aspecto que parece comum, assim, na atuação de ambos, que é a questão da tecnologia. Não só como área de mercado, né? Mas também como instrumento de trabalho, digamos assim, né? Então, especificamente, acabou que também foram para a área de mercado, né? Ideia de startups, empreendedorismo através de novas tecnologias, mas pareceu que na questão de ambos é muito a ferramenta, né? E aí dentro disso a questão dos dados, inclusive, que é, né, o produto principal da Zing, e é um dos produtos da Zenvia. Isa, como é que é? Queria então que vocês falassem um pouquinho sobre esse papel e aí também, né, até para trazer o que a gente discutiu em sala de aula nas últimas semanas. Não é só a questão dos dados, né, mas é o que fazer com esses dados, é como transformar eles em informação útil, né, para a área de negócios, porque juntar dados se junta aos montes, mas a grande questão é como utilizá-los. Então, se vocês puderem falar um pouquinho disso que
dessa parte, assim, de como que vocês trabalham com o que hoje é a ideia, né, de inteligência de negócios, né, BI, mas acho que até no dia a dia de vocês isso acaba sendo mais amplo do que o próprio termo BI, que muitas vezes está ligado a algo mais específico ali, objetivo, né, de certos aplicativos. Então, se vocês puderem comentar um pouco desse papel dos dados da informação. Bora. Acho que tu fez uma leitura excelente, assim, né? A gente se denomina no mercado como uma empresa de tecnologia, porque sim, a gente tem um sistema à disposição, né, para ser contratado, no modelo que eu estava comentando antes ali, né, de software as a service, ou seja, eu pago uma mensalidade para usar o sistema, e eu preciso engajar o cliente no uso, né? Então, assim, a Zenvia é uma empresa bem complexa aqui, acho que eu ficaria a aula inteira explicando o bilhão de coisas que a gente faz. Mas, assim, em resumo, para tentar simplificar, a área que a gente tem 2 grandes negócios, assim. A gente disponibiliza a tecnologia para o cliente, então eu como se fosse, eu plugo um fiozinho, eu empresto um fiozinho da minha tecnologia para ele plugar na dele, para usar determinadas funções, né? E tem uma outra parte, que é onde eu trabalho, quase que a gente divide em 2, assim, que a gente desenvolve o sistema, ou seja, o cliente não precisa ter o seu próprio sistema para a gente emprestar o fio. Eu empresto o sistema todo, onde ele vai fazer um login e senha e vai usar a plataforma de comunicação. Então, a gente tem lá toda a parte, digamos que tu é uma empresa de um e-commerce, né? Tu vende roupa na internet. Quando o teu cliente vai lá e tem um login do WhatsApp, por exemplo, quer vender, quer comprar, tirar uma dúvida sobre o tamanho, cor da roupa pelo WhatsApp. Então, aquele login do WhatsApp, ele se conecta com o nosso sistema. Então, ao invés de a empresa estar conversando com o seu cliente pelo telefone, ele está conversando através do nosso sistema. Então, ao mesmo tempo, tu pode, porque uma conversa no WhatsApp é 1 para 1, né? Então, através do nosso sistema, tu vai conseguir conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. É mais ou menos isso que a gente faz com outros canais também, mas é bastante voltado para vendas. E aí, o que o meu time, né, a gente atua? É justamente ajudar o cliente a configurar. Então, o onboarding nada mais do que os primeiros 30 dias do cliente dentro de casa. E como a gente é uma empresa, numa operação já grande hoje, passam pelo meu time mais ou menos 200 clientes mês, novos clientes mês. E aí, se eu não tiver outras tecnologias para me ajudar, fica inviável de se comunicar com esse cliente. O que eu falo? O que eu quero dizer com isso? O time comercial vendeu lá, ele usa um outro sistema para colocar o contrato do cliente, todas as informações do que foi vendido. E aí eu uso um outro sistema de tecnologia para dizer que, teve um novo cliente, uma nova venda. E aí, com isso, o que essa tecnologia faz? Ela dispara e-mail automático para o cliente de boas-vindas, ele dispara o login e senha que esse cliente vai utilizar. A gente se chama, né, multicanal, porque além de mandar e-mail, eu também mando um template, eu mando uma mensagem de WhatsApp dizendo para o cliente que legal que você comprou com a gente, tá aqui os primeiros, minhas dicas iniciais de uso são essa. Como a gente também é multicanal, também manda SMS, então tudo que a gente faz isso é com tecnologia, porque ficaria inviável de eu pegar 200 clientes mês e ficar disparando e-mails, né, todos os dias, porque daí também a gente cria uma jornada, que a gente chama, né? Então, no dia 1 do cliente eu mando esse e-mail, no dia 5 do cliente eu mando tal e-mail, no dia 10 eu mando uma dica. Então, eu preciso da tecnologia para me ajudar a saber, esse cliente entrou no dia 1, eu e-mail 1, e-mail 5, e-mail 10, né? Então, assim, o uso da tecnologia, ele está envolto de todos os nossos dias, porque eu uso um outro sistema que é para marcação de agenda. Então, o cliente entra lá num link, ele consegue acessar o calendário daquela pessoa responsável por aquela conta e ele consegue marcar. Então, sim, sem esse montoeira de sistemas que eu estou dizendo aqui para vocês que a gente usa todos os dias, ficaria inviável de fazer a nossa operação. E aí, conectando com o fim da tua pergunta, que é a questão de dados, é fundamental. Porque, de novo, a gente tem uma operação já grande, então eu preciso saber o cliente está usando, não está usando, e aí eu não preciso entrar no sistema 1 a 1, né? Ou seja, eu preciso entrar no login daquele cliente para ver quem ele está usando. Então eu uso um sistema de BI, de inteligência, que vai se conectar com a minha plataforma e vai me trazer dados para eu conseguir olhar num painel e dizer, poxa, entraram 100 clientes esse mês. Desses 100 clientes, 20 estão usando o sistema, 20 não usaram ainda.
vou fazer um disparo de alguma coisa para tentar engajar, para tentar fazer ele usar, né? Então, eu usei o exemplo da Netflix antes para tentar tangibilizar. Certamente vocês que assinam a Netflix recebem de vez em quando novos filmes, né? Séries da semana, filmes que vocês mais gostam. Isso tudo é um compilado de dados que a gente vai deixando e eles usam, né, acoplado a um sistema para ir disparando uma mensagem, um pop-up no celular, enfim. Então, sem tecnologia, a gente não acaba não conseguindo operar nada no dia a dia, né? Eu tento ao máximo, assim, a gente trabalha numa operação bastante complexa, eu tento ao máximo não usar termos técnicos. Se ficar alguma dúvida, vai me perguntando que eu vou tentando responder. Não, acho que ficou muito claro e até eu entendi melhor, então, o que era a ideia do onboarding e por que é a ideia de Customer Success, que aparece lá no LinkedIn, né? Porque essa parte, como o modelo de negócios é via assinatura, é fundamental que o cliente use, esteja engajado e veja valor, né, naquilo para continuar assinando, continuar eventualmente ampliando planos e tudo mais, né? Não é algo que nem uma roupa que uma vez que tu comprou, depois, né, aquela pessoa deixa de ser teu cliente até outra vez precisar uma roupa e, né? Então, esse acompanhamento dia a dia, ele é fundamental, né, para ver, para o valor, a questão do valor continuar se mantendo, né? Exato, porque o que acontece? Aí a gente vai entrar em alguns indicadores de negócio, mas assim, se a gente, antes desses sistemas, assim, o que tinha, digamos assim, eu baixava um sistema no meu computador. Então, o custo para adquirir aquele sistema, né, ele era muito mais elevado. Então, o cliente se pagava na hora da venda. Então, eu cobrava lá R$10.000 pelo aquele sistema. E aí eu podia usar para sempre, né? E aí os desafios eram outros. Neste modelo agora, digamos, aqui o mesmo sistema, ao invés de pagar R$10.000, eu vou pagar R$160 por mês, né? Ou, sei lá, R$500 por mês. Então, para que eu me pague, né? Para que eu gere lucro para a empresa, eu vou levar mais tempo. Então, eu preciso manter aquele cliente por um determinado período para que ele comece a gerar resultado. Então, por isso que a gente constrói times de sucesso do cliente. Aí tem algumas organizações que são, né, um pouco maiores como a nossa, que a gente consegue ter o onboarding, o que a gente chama de ongoing, né? Ou seja, eu faço onboarding para organizar, para fazer que o cliente atinja o primeiro valor, que ele comece a ver valor na ferramenta, e depois eu tenho um outro time que segue engajando ele para que ele não saia e ele consiga, né, gerar resultado para a empresa. Porque se ele sair no segundo mês, eu não paguei a conta, não paguei a comissão do vendedor, não paguei o custo operacional. Então, a gente acaba, o software as a service, ele é uma nova metodologia que faz diluir ao longo do tempo o valor do cliente, o que torna mais acessível, porque talvez eu não teria investimento para botar R$10.000, né, no sistema. Então, eu tenho algo na nuvem, que eu pago menos, mas eu preciso manter aquele cliente engajado, porque senão eu não dou resultado e acabo quebrando, porque eu tenho um custo de R$10.000, digamos assim, para implantar aquele sistema. Sim. Não, muito obrigado por essa explicação, porque essa é outra questão que a gente tem trabalhado um pouco na disciplina, né? Esses novos modelos de negócios que até a gente está tendo algumas palestras com o pessoal da Apex, que é a agência de promoção e exportação. É uma dificuldade, e eu fiz a pergunta lá pro professor da Apex, né, o analista, como é que isso se enquadra na parte acadêmica de internacionalização, né? São modelos de negócios que já nascem eventualmente globais e fogem, né, daquilo que a administração tradicional criou, desenvolveu teorias, né? É uma coisa completamente diferente de organização de equipes, tanto de organização, administração para dentro quanto para fora, né? E então é importante que o pessoal conheça isso, porque eventualmente vai ser onde eles vão encontrar oportunidades hoje em dia, né? Só uma dúvida, a Zenvia, ela é brasileira, ela é estrangeira? Eu abri o microfone para falar justamente isso. Ela nasceu em Porto Alegre, mas o escritório hoje é em São Paulo, mas a gente atende clientes na Argentina e no México. Então, eu tenho, inclusive, uma supervisora, né, que responde para mim, que fica no México. Então, assim, essa questão cultural, ela é muito importante. Assim, a gente tem várias conversas, porque, por exemplo, ela
lidera um time brasileiro. E ela é mexicana. Então, a questão cultural é muito... gera muito conflito, porque o brasileiro, ele é muito caloroso, né? Para eu dizer que eu não gostei de algo, eu levo 10 semanas para te dizer isso. E o mexicano tem uma relação mais direta. Então, assim, esses conflitos de nacionalidades, eles acabam fazendo parte do nosso dia a dia. Então, ela precisa se adaptar. Ela se adapta às pessoas e as pessoas também têm que entender que aquilo faz parte da cultura dela. Isso afeta também clientes. Por exemplo, a gente optou por ir para uma sede no México, porque o México também tem um jeito... Dizem, né, que se algo funciona no Brasil, vai funcionar em qualquer lugar da América Latina. O México, ele tem um pouco essa relação, assim, eles têm uma diferença muito grande de fazer negócio, eles são mais diretos, eles dependem também, assim como o brasileiro, que ele quer as coisas muito esmiuçadinhas, o mexicano também. Então, tem essas especificidades, tem a questão de fuso horário, né? Então, para a gente, acaba se tornando complexo, porque quando como empresa brasileira, eu estou lançando um sistema. Eu lancei ele em português. A gente tem lá uma parte de uma universidade em que a gente lança cursos, microvídeos, para o cliente ajudar o cliente a usar o sistema. E daí o time esquece, às vezes, que tem o Latam, né? A parte espanhol. Então, a gente precisa também já nascer bilíngue e tudo mais. E aí, então, conectando de novo a tecnologia, hoje o ChatGPT, enfim, não o ChatGPT em si, mas alguns aplicativos que fazem vídeos automatizados. Então, a gente usa a tecnologia também para fazer esse tipo de conteúdo, para que a gente consiga mais facilmente produzir os materiais, tanto em espanhol como em português, né? Então, de novo, a tecnologia não é só o que a gente vende, mas ela está muito enraizada no nosso dia a dia. Muito obrigado. Bom, e aí, Duda, Eduardo, a Zing já uma empresa realmente de tecnologia e opera toda tecnologicamente. O que a Isa falando, na realidade, apesar de ser negócios completamente diferentes, né? Mas em termos de desafios e até mesmo questões de processos e tal, eles são muito similares, né? Os negócios. É só a dimensão. A Zing é uma startup, é uma empresa menor, né? E tem uma atuação um pouquinho diferente, mas muitos desses desafios, né? Da gente hoje tá instrumentalizado por tecnologia, e isso de fato ser algo que nos coloca muitas vezes em uma posição mais competitiva, porque a gente consegue adotar tecnologia que nos dá muito mais vazão para uma série de processos, de etapas, seja isso relacionado a atendimento ao cliente, né, nessa questão da jornada que a Isa bem colocou, seja na gestão do negócio no dia a dia, seja para a gente também estar entendendo o comportamento do nosso cliente para melhorar a nossa oferta. Então, tudo isso para nós vamos dizer assim, comum, né? O que muda é mais até os desafios de negócio e a proporção do tamanho do negócio, que a Zing é hoje bastante menor, né, do que a própria Zenvia, mas a gente fala a mesma língua aqui, acaba se ajudando muitas vezes nesse sentido, porque tem desafios muito comuns, né? E em relação ao universo de dados, né, para nós o dado é core, né? Então, assim, a aplicação de uso de dados, vocês estão falando sobre o BI, né? Para nós, esse é basicamente isso que a gente vende, né? A Zing, ela é uma solução SaaS, né? Então, essa lógica de você ter o direito de uso do produto enquanto você paga, né? Que é uma mensalidade, é exatamente o modelo de negócio da Zing, né? E para que os nossos clientes contratam a nossa solução? Eles contratam para poder comparar a marca deles com os concorrentes, né? Que é uma prática de mercado, mas principalmente para conseguir entender quais são as boas práticas, as melhores práticas existentes dentro do segmento de atuação, para usar essas evidências a favor da sua estratégia. Então, assim, que é o que a gente chama de benchmark, né? É você conseguir traçar parâmetros comparativos e trazer ali evidências sobre as melhores práticas de atuação para que você use tudo isso a favor da sua diferenciação, né? Então, no fim do dia, é exatamente isso que a Zing faz, né? A gente está ali instrumentalizando o nosso cliente para isso. E também, do nosso lado, tem tudo isso que a gente falou, tem todo o processo de onboarding, né? Porque é um produto que ele acaba exigindo minimamente uma maturidade analítica, porque dado por si só não resolve nada, né? Então, o cliente ele tem que conseguir transformar esse dado em algo útil, que seria a informação. Essa informação ela precisa ser acionável, né?
que aí é a inteligência, então todos esses conceitos e essa questão de onboarding, né, de todo o trabalho de conhecimento muito forte do próprio usuário, para nós é vital para o sucesso do nosso negócio, né, e também tem uma lógica um pouquinho diferente aqui, até, que eu sei que a Isa também faz ali no dia a dia, mas que é legal de trazer, que é tentar fazer o dado nos revelar coisas que o usuário não revela, né? A gente tem muito de entender como é que é a jornada que a Isa comenta ali, como é que é o valor que a gente consegue entregar, onde é que estão os principais gargalos de evolução do nosso produto aqui, não conversando necessariamente com o usuário, fazendo uma pesquisa qualitativa, qualquer coisa nesse sentido, mas sim olhando para os rastros que ele deixa enquanto log no sistema, né? Então, a gente consegue estar olhando para essa perspectiva e entendendo, olha só, eles ficam muito tempo nessa tela, fazendo esse tipo de coisa, mas, cara, então, a inovação aqui, a tecnologia que a gente vai fazer, muitas vezes, ela é simplesmente ajustar uma etapa do nosso processo, é um ajuste muito mais fino do que querer fazer uma coisa mega revolucionária, e às vezes, nesses pequenos ajustes, né, quando a gente consegue acertar, a gente tem saltos muito significativos em termos de sucesso do nosso negócio, né? Então, eu acho que está tudo aqui muito integrado, né? Você falou também ainda há pouco sobre a Apex, que é uma coisa muito legal de falar, porque eu estou no assento aqui de empreendedor, né? Então, de certa forma, a gente tem muitos desafios de empreender, né, no Brasil. A gente tem muito mais coisas contra o empreendedor do que a favor, não é uma coisa fácil, né? E tem uma cultura no Brasil que empreender tecnologia, informação, não é uma coisa muito, vamos dizer assim, comum, apesar de estar cheio de startup, de empresa, mas não é esse o estímulo que existiu no mercado brasileiro durante todos os anos, né? E uma coisa que é legal é que a própria Apex, ela tem muita iniciativa de a gente levar soluções nossas aqui do Brasil para os principais eventos de tecnologia mundo afora, para mostrar as nossas soluções, né? O brasileiro, a gente tem aquela síndrome do vira-lata, né? Às vezes a gente acha que as coisas aqui não são tão boas quanto as coisas em outros lugares, e é pelo contrário, assim, existe uma admiração e um respeito do mercado em relação à tecnologia da informação brasileira muito diferenciada, né? Então, e eu confesso para vocês que isso eu não descobri por ter escutado alguém falar ou por ter recebido algum tipo de estímulo, eu descobri por vivenciar mesmo, né? As pessoas vão lá, conversam com a gente participa de alguns eventos, algumas iniciativas, a gente vê, cara, a gente não está atrás, a gente tá muito bem posicionado, a gente tem uma coisa muito valiosa na mão, às vezes a gente conhece empresas que estão fazendo coisas de ponta, né? E estão levando isso para Brasil afora, né? Esse talvez seja um dos meus maiores desejos, até como empreendedor, é conseguir levar um pouco do que a gente faz aqui, e que talvez esteja hoje razoavelmente bem posicionado no Brasil, porque a gente tem clientes em todos os estados, né? Mas para outros países, né? Acho que esse é um ponto que a gente... E aí, isso que a Isa estava colocando, que se vocês fossem me perguntar, pô, mas qual é o maior desafio, né? Se eu tivesse que dizer na minha visão, não é tecnologia, o maior desafio não é questão financeira, econômica, para mim é cultural, né? Então, assim, é como que eu consigo servir esse cliente, atender esse cliente, oferecer o meu produto para esse cliente, falando a língua dele, né? E da maneira com que ele está mais familiarizado. O produto em si aqui, mexer na interface, que hoje está em português, virar inglês, virar chinês, virar o que for, isso é tranquilo, né? Pegar os manuais, os materiais e traduzir, tranquilo, né? Mas espera aí, como é que é esse nível de suporte, né? A Isa comenta do pragmatismo de algum país que quer, cara, tá errado, tá certo, e é fim de papo. O brasileiro, ele quer saber por que tá errado, o que tá acontecendo, quer uma justificativa, uma coisa mais calorosa. Esses pontos, né, muito culturais, assim, que eu sinto que é o maior desafio para um negócio que quer expandir internacionalmente de tecnologia da informação. Como tu bem falou, não é uma camiseta. Eu vou lá, cara, ficou bem, ficou bonito, isso aqui veio da onde veio, eu acabei de provar, eu vi que eu gostei, eu não gostei, né? A gente está falando de algo aqui que nada mais é do que uma inteligência codificada, né? E que o valor, ele pode ser muito bem aproveitado em diferentes lugares, mas tem todas as nuances disso que precisam ser levadas em consideração. Mas é isso. Com certeza.
Muito obrigado também, Duda, pela resposta. E acho que o papo acabou indo aí para rumos diferentes do que eu tinha planejado, mas foi bom, né? Foi bom até comparar um pouco assim essas duas atuações, a ver essas complementações. E então eu queria agora já para a gente poder encerrar, fazer aí uma última pergunta para vocês. Fazer o encerramento, eu queria perguntar para vocês, Isadora e Eduardo, o que vocês diriam assim de dica para o pessoal que está estudando a área de negócios e pretende trabalhar na área, seja empreendendo, seja trabalhando em uma empresa, em um negócio, seja com tecnologia ou enfim com o setor mais tradicional, mas pensando assim da experiência de formação e de atuação de vocês, aquelas coisas que eventualmente vocês queriam que tivessem dito para vocês durante a parte, né, de formação, assim, o que vocês diriam para o pessoal focar, estudar, se dedicar, enfim, o que vocês quiserem recomendar, título de encerramento. Boa. Eu acho que da minha parte, assim, pensando na graduação, eu lembro da minha graduação com muito, muito carinho. Obviamente, eu fui muito privilegiada de poder, né, estudar sem a necessidade de trabalhar junto. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas eu consegui, com esse privilégio, poder aproveitar muito a universidade. Então, como eu comentei, né, eu fiz esses dois intercâmbios além dos que já tinham no curso. Eu nem comentei, né, mas eu fiz iniciação científica, fazer 75 iniciações científicas. Pensava na graninha que eu recebia também de iniciação científica, mas pela relação com professoras. Então, acho que a minha maior dica em relação a isso é conseguir aproveitar, né, para quem tem essa oportunidade de estar próximo do professor, de fazer uma iniciação científica, de fazer um curso, de estar próximo do que a universidade tem a oferecer, porque o meu primeiro emprego foi uma indicação de um professor que eu fiz iniciação científica, sabe? Então, acho que, porque querendo ou não, os professores também têm relação né, com o mercado e com certeza eles vão lembrar de vocês, dos bons alunos, né? Eles não vão querer queimar o filme deles, com certeza eles vão indicar as boas pessoas, as que participaram, né, das coisas. Então, acho que primeira dica seria muito isso: aproveitem a universidade, façam as oficinas, façam, né, a iniciação científica, participem. Eu fiz de tudo, eu até pesquisa, tinha um instituto de pesquisa, eu ia lá, né, colher a pesquisa das pessoas em diferentes projetos, que também pesquisa dava muita grana, mais que a iniciação científica, então e aí isso fazia com que eu estivesse perto dos professores, perto das empresas, perto dos projetos. E, por outro lado, acho que isso faz com que a gente seja hoje a gente olha muito, né, para o soft skill, que é justamente a proatividade, a capacidade de resolução de problemas, a capacidade de interpessoal, né? Então, acho que isso de tu estar conseguindo lidar né, participando de várias frentes vai te criando essas cascas, essas relações. E o conhecimento, ele está muito disponível hoje, né? Então, assim, eu não tenho exatamente um livro para dizer, porque eu teria uns para indicar de customer success, mas acho que não é muito o perfil aqui. Mas, né, o conhecimento está disponível. Tem tanto curso online, tanto professor na universidade disponível para te ajudar a pensar, né? O ChatGPT está aí para te dar 5 artigos melhores para te ler ele na fonte. Então, acho que a gente pode aproveitar a tecnologia e tudo que eu tenho participado de eventos sobre IA, inteligência artificial e tudo mais, fala muito sobre: pegue as atividades repetitivas que você faz e jogue elas na IA para que você tenha mais tempo para pensar, mais tempo para conectar as informações. Não adianta a gente achar que a IA vai entregar o artigo ou o trabalho para a gente na faculdade, mas ele pode te dar os 5 autores mais importantes daquela área e te dizer onde que está disponível para te ler aquele assunto. Ele pode te resumir aqueles 5 artigos para te conectar isso no teu trabalho, né? Então, a inteligência artificial tem para nos ajudar também. Então, acho que a minha principal dica nesse sentido é a gente usar ela com inteligência, né? Usar ela a nosso favor. Então, não adianta a gente repelir, mas não adianta a gente usar ela como preguiçoso. Tipo, vou lá deixar ela fazer o trabalho para mim, copiar e colar. Mas ela pode ser a referência ali ou a busca disso. Então, acho que resumindo tudo que eu tenho de dica para dar, aproveitem os espaços que a universidade tem para oferecer para você sempre que possível. E segundo,
utilizem, né, a inteligência, a internet, a disponibilidade de conteúdos e de informações que a gente tem a favor de vocês, para aumentar a possibilidade de busca, os caminhos, enfim, para a gente ter, né, conhecimentos e conexões mais ricas, né? Não sejam preguiçosos ali só colocando ela para fazer o trabalho pela gente. Perfeito, Isa. Muito obrigado. Eu concordo muito com a parte da inteligência artificial e destacaria que escrever não é atividade repetitiva, tá? Então, assim, usem a inteligência artificial para as outras coisas, mas não para escrever. Se quiserem, escrevam e peçam para ela corrigir, peçam para ela fazer revisões, né? Mas não peçam para ela escrever e acreditem que aquilo tá 100% certo. Mas muito obrigado e eu concordo muito com essas dicas. E Eduardo, por favor, o que você diria, assim? Cara, eu acho que... De outra área, né, de formação básica. Sim. Mas eu sou um entusiasta da academia desde sempre, assim, eu acho que sempre que eu posso, eu tô próximo do ambiente acadêmico, né? Eu empreendi também, tendo um apoio muito forte da Universidade de Blumenau, onde eu morava, que era numa incubadora. Então, a incubadora, ela era dentro da universidade, né? Então, a gente estava sempre ali, bebendo da fonte do empreender, da inovação e de negócios, mas muito conectado com a universidade, né? E isso, na minha visão, é uma dobradinha, assim, incrível, né? Extremamente necessária, mantém o teu negócio sempre atualizado, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Tem várias coisas aí que a gente pode falar, e que eu tô com 40, né? Então, sou novo para muita coisa, mas já tenho uma certa idade para várias outras. A gente tem que aproveitar muito bem esse momento, assim, da universidade. A gente tem que sugar mesmo os professores, né? A gente tem que viver esse momento que a gente tem de aula, oportunidade, né, o privilégio, porque na realidade tanta gente infelizmente não consegue estar vivenciando isso. Então, aproveitar para perguntar, aproveitar para aprender mesmo, para sabe, fazer estágio, dar cara, né? Eu gosto muito dessa questão teoria e prática. Então, se você tem que ter atitude, você tem que colocar em prática, vai lá, testa, quebra a cara, aprende. Mas a gente está sempre bebendo da boa prática, do conhecimento já existente, né, e científico, para minimizar um pouco todos esses pontos que o que a academia também te proporciona, né. Eu não consigo hoje falar sobre aprendizado como uma coisa de um momento da tua vida, do tipo assim, agora chega um determinado momento em que você não precisa mais. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Eu enxergo estudar, aprender, né, se especializar, leitura, muita leitura, né, livro, cara, que tem aí de conhecimento já posto pra gente à nossa disposição. Tem a própria internet, que é fenomenal, né, isso aí tudo elevado à potência máxima e tal, mas eu vejo como uma coisa que talvez viver muito esse momento, até essa troca humana que vocês têm hoje, né, dentro de uma universidade que predominantemente funciona de forma presencial, onde vocês estão ali construindo relações, interagindo com pessoas que estão vivendo fases muito similares a de vocês, né? E acho que isso, a gente na época não tem muita maturidade, às vezes fica meio envergonhado para fazer isso tudo que eu estou dizendo, mas, cara, faz, vai, né? Vai lá e faz, que vai valer muito a pena, vai te ajudar demais. E não enxergar a tua conclusão da tua graduação como uma etapa de conclusão de um processo de aprendizado, né? Esse processo de aprendizado, ele é infinito, né? E eu acho que talvez a graduação seja um marco de um processo de aprendizado inicial, mais voltado para a linha profissional, né? Mas não necessariamente ele seja o fim de qualquer coisa, né? Eu acho que ele é um experimento incrível. Então, acho que é um pouco disso. Eu acho que também eu sou um grande entusiasta do empreendedorismo. Então, assim, para o pessoal, a gente também... e aí não fazendo uma crítica a ou B, mas é uma coisa que eu sinto que ainda falta muito, né, aqui no Brasil, é um estímulo ao empreender. A gente não tem estímulo a empreender, a gente não tem necessariamente dentro da academia, dentro das escolas, formação falando especificamente, estimulando esse tipo de prática. Então, assim,
Acho que se vocês identificarem a oportunidade tem esse desejo de montar negócio, de experimentar, cara, se joga, vai lá, faz, né? Não tem nenhuma forma diferente de fazer isso que não seja fazendo mesmo, bebendo da fonte da academia, como alguém que pode trazer segurança, respaldo para fazer isso de uma forma mais assertiva, mas façam, né? Empreendam e podem ter certeza que qualquer eventual fracasso, nada vai valer muito mais do que qualquer tipo de aprendizado teórico que a gente não consegue obter se não for na prática mesmo, fazendo e quebrando a cara. Então, acho que é um pouquinho de cada coisa dessas, né? Talvez a minha provocação maior seja até cultural, seja, cara, vamos despertar e vamos entender que esse processo de aprendizado ele vai ser para a vida inteira, então vamos curtir esse momento, né? Vamos fazer esse momento ser legal, ser um momento bacana, positivo, vamos usufruir disso, porque não acaba aqui, né? E enquanto a gente está aqui, vamos fazer isso ser sensacional com professores como tu, João, que a gente sabe que é um cara apaixonado pelo que faz, coloca o coração aí na frente de tudo. Isso é sensacional, né? Acho que é a sorte de quem pode ter, né, um professor que faz isso dessa maneira. Então, bebam o máximo, sugam o João, sugam os colegas, né, do João aí, porque essa galera tá aí se preparando, se doando ao máximo para ver vocês brilhando, né? Acho que acho que é muito gratificante para ti ver essa galera brilhando aí no mercado, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, obrigado pela parte que me toca, pelos elogios, de verdade. E isso não foi combinado, tá, gente? Tá? Não parece assim, ó, falem para aproveitar a aula. Não foi combinado. De fato, isso foi tudo. Eu tava pensando assim, não, estudem programação, estudem outra coisa, mas acho que o que vocês falaram é muito mais válido. Estudem aquilo que vocês quiserem estudar, né? E saibam que estudar tem que ser algo tem que ser algo agradável, porque é algo que vai ser feito para sempre, né? Até a universidade já aprendeu isso, a Uniriter mesmo tem projetos eles chamam de lifelong learning, né? Aprendizado aí ao longo da vida, em vários outros momentos, né? E não é só pela universidade, eu mesmo digo isso para eles. Então, quando a gente teve a aula de Business Intelligence, eu disse, olha, gente, eu não sou especialista nisso, eu não conheço. E o que é que eu fiz de mínimo? Fiz uma busca ali no Google, achei 2 mini cursos e botei na nossa playlist que a gente tem lá do YouTube para eles começarem. Tem um deles do próprio Google, né? Para começar a fazer E aquilo ali é o início, o que mais vai ter é conhecimento de graça, né? Se quiser, obviamente, daí fazer um que vai gerar certificados, a gente sabe que isso é também importante, né? É importante, mas estuda aquilo que achar, que gostar, né? Mas aproveitar mesmo esses momentos. Como esse, inclusive, que eu agradeço muito o Eduardo e a Isadora pela companhia, pela disposição de conversar com a gente. Muito obrigado mesmo. Eu fiquei muito mais... Assim, foi muito diferente daquilo tudo que eu pensava, do que eu planejei. E isso que é gratificante também e prazeroso saber assim, que a gente tem amigos, pessoas queridas que são tão capacitadas e que transformam os nossos projetos. Eu pensei, vamos só falar ali um pouquinho do que vocês fazem no dia a dia, e não que isso seja pouco, né? Mas o que era para ser compartilhamento de experiências mais práticas virou ali uma grande questão de se preparar, de atuar em várias outras questões. Agradeço muito mesmo. A Uniriter continua à disposição para vocês. Espero que a gente tenha essa oportunidade aí no futuro de fazer algo presencial, né? Eventualmente também aí institucionalmente, né? Não só através dos contatos de amizade, mas institucionalmente a Uniriter poder convidar, né, a Zing, convidar a Zenvia para fazer atividades. Essa é outra parte que a gente tem muito essa questão de agora buscar desenvolver parcerias com empresas. Então essa questão das aulas com a Apex vem dentro disso, né, o que a gente chama de ensino dual, que é essa relação de médio prazo, né, com empresas ou associações, no caso da Apex, que não é bem, né, um setor privado.
Então, a gente fica à disposição, se for do interesse, se vocês conhecerem outras empresas, pode ser startups, pode ser negócios maiores que tenham interesse também de se aproximar da universidade, porque a ideia é ser uma via de mão dupla, né? Então é muito comum, às vezes, até na área de tecnologia, as empresas chegarem com problemas e proporem para que nas disciplinas os alunos trabalhem aquilo, né? E aí é uma troca, né? Os alunos vão aprender com o problema que surge no mercado e a empresa se beneficia do conhecimento que está sendo ali refinado, trabalhado, né, pelos alunos. Então, espero que essas oportunidades de colaboração, mercado de trabalho e universidade, elas cresçam, porque é algo que é muito importante. Fico à disposição, então, se vocês quiserem dar algum recado final, e muito obrigado mesmo. Só agradecer e também deixar, a gente adora, né, trocar foi um bate-papo ótimo, deixar no LinkedIn, né, super à disposição. Depois eu te passo, João, acho que é mais fácil tu deixar para o pessoal, para quem ficar com alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia também, né, seguimos à disposição nas redes sociais. Da mesma forma, João, muito obrigado pelo tempo, pelo espaço aí, é um prazer, sempre pode contar com a gente aí, né, a gente adora estar fazendo essa troca, e da mesma forma que a Isa falou, para quem quiser eventualmente, queria fazer uma pergunta, quer continuar essa conversa, também deixo aí minhas redes à disposição, depois o João pode compartilhar com a turma, né, e é isso, vamos ver, quem sabe um próximo a gente faz aí com uma roda de conversa aí, consegue botar a galera para interagir, mas vamos seguindo nesse formato e conta sempre com a gente, sempre que precisar, é um prazer. Muito obrigado mesmo, pessoal. Então, uma boa noite de domingo, e para quem está nos assistindo, também aí uma boa noite, um bom dia, boa tarde, quando vocês vão ouvir isso. Nos falamos. Um abraço. Valeu, um abração, querido. Tchau, tchau.